Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje eu vou responder a tag Direitos do Leitor. Vi essa tag no canal da Ju, do Nuvem Literária, adorei e resolvi responder pra vocês, então espero que gostem. Lembrando que se vocês gostarem de algum dos livros que eu mostrar por aqui, meu link da Amazon tá aqui embaixo, assim como o link de todos os livros. Você comprando por ele me dá uma pequena comissão que me ajuda a investir no canal e não paga nada mais por isso. Lembrando também de você já deixar o seu like, já se inscrever no canal, porque se vocês deixam pro final do vídeo eu acabo me esquecendo, ok? Agora chega de enrolação e bora responder essa tag. E o primeiro tópico é o direito de não ler, um livro que você não quer ler nem que te paguem. E assim, gente, geralmente eu não falo que eu nunca vou ler um livro, porque pode ser que em algum momento da minha vida eu mude de ideia e acabe gostando ou mudando a vibe de leitura, então eu não sou dessas que fala e nunca vou ler isso. No entanto, tem dois livros que eu sinto que eu não vou ter vontade de ler, porque nem quando eu tava no hype não surgiu essa vontade. E o primeiro deles é O Belo Desastre, da Jamie Maguire, eu acho que é assim o nome da autora, e o segundo é o After, da Anna Todd. Por que eu não tenho vontade de ler esses livros? Eu acompanho muitos booktubers, muito Instagram, né, enfim, e eu sempre vejo comentários sobre o relacionamento existente nesse livro ser abusivo e que algumas vezes é tratado de uma forma irresponsável. E outra coisa que, assim, não me chama atenção é esse negócio do mocinho escroto se mudar por causa do amor, entendeu? Ter essa mudança por causa do amor. Gente, geralmente isso não acontece e dependendo da forma como é trazida, muita menina acaba achando que tem que aceitar e submeter a diversas coisas por causa de um relacionamento abusivo, porque o cara vai mudar, porque viu isso em filme, em série, enfim. E eu acho isso muito complicado e eu sinto que esses livros trazem esse tipo de coisa, sabe? Às vezes podem ser mal interpretados, às vezes não são desenvolvidos o suficiente. Então, assim, são dois livros que eu realmente não tenho vontade de ler. Se é favorito de vocês, se vocês já leram e acham que eu estou errada, comentem aí embaixo, me expliquem, porque eu posso mudar de opinião e ler. Como vocês já sabem, né, como eu já disse, eu não sou esse tipo de pessoa que fala que nunca vou ler e nunca leio, mas enfim. E o segundo tópico é o direito de pular páginas, um livro que você leu só o que interessou. E geralmente eu não faço isso, geralmente eu leio o livro todo, absorvo bem a história, aproveito cada segundo que eu tô passando com aquele livro, porque principalmente atualmente eu tenho sido mais seletiva com as minhas leituras, sabe? No entanto, teve um livro que eu não me orgulho disso, mas eu já tava tão cansada da série, tava achando tão repetitiva e tão maçante que chegou num ponto do livro eu comecei a pular as descrições e comecei a ler só os diálogos. Eu estou falando de Sangue do Olimpo, da série Os Heróis do Olimpo, do Rick Riordan. Eu lembro que eu marquei, quer ver, ó? Aqui. Não faço orelhas nos meus livros, tá, gente? Isso aqui foi uma exceção porque eu queria lembrar depois. Ó, a partir da página 293, ou foca. Enfim, não vai focar. Mas enfim, eu lembro que eu marquei justamente com essa orelha porque eu ia voltar pra reler o final, porque eu tava lendo só os diálogos. Mas estava muito cansativo e eu realmente fiz isso com esse livro, não me orgulho. O terceiro tópico é o direito de não terminar um livro que você precisou começar algumas vezes antes de chegar no final. E assim, um dos livros que aconteceu isso foi A Menina que Roubava Livros, do Mark Zusak. Eu peguei esse livro pra ler em uma época em que eu não era muito madura, que eu não tinha muito contato assim com histórias mais fortes, eu só lia a série Vagalume, então não era assim o tipo de história que eu tinha o hábito de ler. Então, o começo desse livro é realmente um pouco arrastado, é um pouco difícil e eu tive que começar algumas vezes até conseguir finalizar. Mas depois que eu passei num determinado ponto, que eu acho que mais ou menos ali pela página 80, eu me encantei pela história e fiquei muito envolvida e acabei me apaixonando e esse aqui se tornou um dos livros da minha vida. Então valeu a pena insistir, valeu a pena deixar ele um pouco de lado quando não estava funcionando, porque a história me reservou assim uma surpresa muito boa e acabou se tornando um dos meus favoritos. E eu amo demais esse livro e foi um livro que eu precisei começar algumas vezes antes de conseguir realmente terminá-lo. E o quarto tópico é o direito de reler um livro que você salvaria no fim do mundo para reler pela eternidade. E eu acredito que qualquer livro que você salve para reler pela eternidade se torne algo cansativo no fim das contas, porque você vai decorar o livro e porque você vai acabar enjoando da história. Mas eu acabei sendo muito clichê nessa resposta e pegando um dos livros favoritos da minha vida, porque eu não conseguiria viver sem ler Jane Austen. Então é Orgulho e Preconceito que eu escolhi para esse tópico da tag.
Mas com essa ressalva aí do início. E se eu pudesse levar outros, seriam Os Miseráveis, Crime e Castigo. Esses dois, então, são dois belos calhamaços, assim, né, que eu releria muito e por muito tempo, porque até decorar isso seria muito difícil. Dentre outros livros, muitos romances de época também, enfim, não sou capaz de opinar, mas se tivesse que opinar, seria esse aqui. O quinto tópico é o direito de ler qualquer coisa, o livro mais improvável que você já leu e gostou e que algumas pessoas até duvidem que você tenha lido. E, na verdade, não é que duvidem, mas as pessoas estranham quando vêm no meu Scooby ou quando eu falo que eu li o Percy Jackson e os Olimpianos, a série toda, e eu peguei o Ladrão de Raios pra representar, porque geralmente eu realmente não leio fantasias, né? Eu não sou muito de fantasia, não é meu gênero favorito. Então, quando as pessoas pegam e vêm e falam, nossa, mas você leu Percy Jackson, você gosta de fantasia? Gosto, gente, de algumas específicas e principalmente se tiver mitologia grega. Então eu peguei essa série aqui pra representar porque algumas pessoas já vieram me perguntar se eu realmente tinha lido, se eu realmente tinha gostado. E o próximo tópico é o direito ao bovarismo, doença textualmente transmissível. Um livro que parecia ótimo, mas o tempo passou e você pensou a respeito. E, gente, tem uma série que quando eu li, eu era bem mais nova, e eu fiquei encantada. Eu li os 2 primeiros livros, assim, em seguida, que foi a série Hush Hush, né, que no caso eu vou colocar pra responder esse tópico da tag o Sussurro, da Becca Fitzpatrick, um negócio assim, o nome dela. Enfim, e eu amei os 2 primeiros livros e tudo mais, e o terceiro demorou um pouquinho a sair, e eu também demorei um pouquinho a comprar porque na época tava caro. E eu fui ler o terceiro um tempo depois de ter lido os 2 primeiros e eu comecei a ver um monte de coisa que, assim, já pra mim já era inaceitável. Então, assim, foram livros que realmente o tempo passou, eu parei pra pensar a respeito e falei, putz, não dá. Inclusive, já nem tenho mais os livros na estante porque não vou reler, porque não combina mais comigo e porque, gente, Pet não era uma pessoa saudável pra um relacionamento, entendeu? Aceitem. O sétimo tópico é o direito de ler em qualquer lugar. É o lugar mais estranho e improvável que você já leu um livro. E assim, não me lembro de nenhum lugar estranho e improvável. Eu leio em fila de banco, mas todo mundo faz isso. Eu leio muito em praia, o que é estranho pra minha família, porque eles não entendem, mas pra mim é normal e pra muita gente também é normal. Eu leio em meio de transporte, também não me importo, mas também não é um lugar estranho. Então, assim, eu acho que não tenha nenhum lugar estranho que eu já tenha lido, mas já saí da ceia de Natal pra começar a ler um livro que eu ganhei de amigo oculto. Talvez isso seja um pouco estranho, né? Se valer, essa é a minha resposta. Senão, nunca li em nenhum lugar realmente estranho. O oitavo tópico é o direito de ler uma frase aqui e outra ali. Um livro que te alimenta com pequenas doses diárias. E assim, quando eu tô meio pra baixo, eu tô meio desanimada, eu sempre gosto de vir aqui na minha estante e ficar revisitando os trechos que eu marco com post-its. Isso me faz bem, me faz relembrar histórias que eu amei muito. E é um ótimo passatempo, assim, mas tem um livro em especial que sempre quando eu tô mais pra baixo, que eu preciso rir, ou que eu preciso me sentir melhor, sabe? Eu acabo revisitando, que é o Ninguém Vira Adulto de Verdade, da Sarah Anderson, porque eu me identifico muito nas tirinhas dela e me identifico muito com o humor, com a forma dela de fazer humor, sabe? De retratar o dia a dia, de retratar algumas situações do cotidiano. E eu amo, de verdade, esse livro, quero muito o terceiro, ainda não comprei. Mas é o tipo de livro, assim, que eu gosto de revisitar, de ter algumas doses diárias, de ver alguma tirinha uma vez ou outra pra me sentir bem. Então, fica esse livro pra resposta do tópico da tag. E o penúltimo tópico é o direito de ler em voz alta. Um livro que você precisou ler em voz alta, alguns trechos ou páginas, enfim. E, né, pra esse tópico da tag, eu peguei um livro que tem uma citação que eu tô sempre relendo em voz alta porque eu gosto muito, que é A Pequena Abelha, do Chris Cleave, que é o tipo de livro que você começa a ler no escuro e vai conhecendo as nuances da história. E eu digo que você começa a ler no escuro porque o autor pede isso pra você na sinopse, pra que você não comente nada sobre o livro e pra que você deixe que o próximo leitor, pra quem você indicou o livro, conheça toda essa história assim como você conheceu, sabe? É um livro incrível, que me emocionou muito e que tem uma citação no início que eu gosto tanto, mas tanto, que eu já postei no blog e eu já fiz um vídeo no IGTV lendo essa citação em voz alta porque eu achei que era necessário, sabe? Então fica esse livro pro meu tópico da tag e leiam A Pequena Abelha, gente, sério, esse livro é maravilhoso. E o último tópico desta tag é o direito de se calar. Um livro que te deixou sem palavras porque era muito bom ou porque era muito ruim. E pra esse tópico eu peguei um livro que foi muito bom e que me emocionou muito, que se tornou um dos meus favoritos porque a história é de uma sensibilidade
e de uma força que, assim, é impossível não se sentir tocado por ela no fim. E eu tô falando de A Cor Púrpura, da Alice Walker, que é um dos meus livros da vida também, e que mexeu muito comigo. Ele vai trazer a história da Sally, que ela é uma menina negra que mora numa região segregada dos Estados Unidos e que passa por diversas provações, dentre elas estupro, preconceito e abusos físicos e psicológicos. E esse livro ele é narrado de uma maneira muito peculiar, porque ele é um livro epistolar, ou seja, ele é todo em formato de carta que a Sally escreve pra Deus, sabe? E, gente, sério, é um livro que você não dá nada por ele no início, você acha que vai estranhar um pouco, mas que você começa a ler, que você começa a sentir a história, e quando você vê, você já tá totalmente envolvido com tudo e torcendo para aquela personagem e se emocionando com ela e querendo protegê-la, sabe? Foi um livro maravilhoso que me deixou sem palavras. Até hoje eu não consigo falar sobre ele direito, mas recomendo demais porque foi um livro que me marcou e eu tenho certeza que vai marcar vocês também. E bem, pessoal, essas foram as minhas respostas para essa tag, eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aí embaixo se já leram algum desses livros, se não leram, se têm vontade. E me contem também um livro que foi tão incrível, mas tão incrível para vocês, que deixou vocês sem palavras, sabe? Que vocês têm dificuldade de falar sobre ele. Me contem aí embaixo que eu quero conhecer também. Eu vou ficando por aqui, mas deixo do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, então vale a pena dar aquela conferida. Beijos e até o próximo vídeo.